Oiê, pessoal, tudo bem? Que a graça, a paz e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Meu irmãozinho, minha irmãzinha e todos que estão aqui ouvindo esse vídeo, independente de religião, né? Como sempre eu falo, que eu falo do amor de Deus, mas assim, não de religião, né? E hoje, meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu vim aqui com uma finalidade um pouco diferente, né? Com uma proposta um pouco diferente das que eu costumo trazer aqui, né? Eu gosto muito de conversar com vocês, trazer aqui algumas opiniões a respeito de assuntos, né? E essa semana eu fiquei muito triste, né? Já tem dias que eu tô muito triste e eu acredito que a maioria do povo brasileiro está muito triste com tudo que vem acontecendo à nossa volta. E eu não sei se eu contei para vocês, vou contar aqui rapidinho para não estender muito o vídeo e não ficar enjoativo de ver, de ouvir, né? Que minha vontade aqui é de levar ajuda, né? Ajuda nesse momento delicado da nossa história brasileira. Então, eu sempre falei com vocês, eu contei para vocês semana passada que eu estava fazendo um curso de terapeuta. Eu sempre gostei muito dessa área, né? Dessa área psicológica. Meu sonho na adolescência era também fazer psicologia. Eu fiz o magistério, né? Eu fiz o normal médio, fiz o normal superior, fiz pedagogia e fiz também umas pós-graduações, especializações, né? Na área de trabalho social com família, psicopedagogia clínica, institucional, neuropedagogia. E agora eu fiz pelo YouTube um mini curso sobre terapeuta, né? Sobre terapia. Ainda preciso aprofundar mais. O professor Jair Soares, né, que ministrou o mini curso, também ofereceu uma proposta de fazer um curso mais detalhado, né, mais comprido, para ele explicar mais. E agora, no momento, eu não pude fazer por vários fatores pessoais que não vem ao caso agora. E eu sempre gostei de falar, de conversar, quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de ver o ser humano, de estudar o ser humano, de estudar o comportamento humano, né? E agora eu estava aqui na minha casa essa semana e analisando tudo que vem acontecendo, né? Nesses 4 anos e nesse que se inicia agora, 5º ano, né? De tanta dificuldade de relacionamento, de distanciamento de pensamentos, né? E que leva a todo esse cenário, né? Trágico, né? Às vezes a gente brinca, a gente ri, né? Mas eu estava, esses dias até comentei nas redes sociais, alguém postou alguma coisa, eu falei, se não fosse trágico, seria engraçado, né? As coisas que vêm acontecendo desde muito tempo, né? No nosso país, desde esses 4 anos. Uma coisa que impregnou, né, na nossa sociedade, de uma tal forma que é difícil para a gente entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Às vezes a gente fica se perguntando, né? O que está acontecendo? Meu Deus, que rumo tomou? O que foi? E aí eu aqui estudando, comecei a ouvir muita coisa, né?
muita gente falando do comportamento humano. Comecei a ver aqui, né, a estudar, né, aqui em casa mesmo, sobre o comportamento humano. Eu estava pensando, eu preciso falar, né, sobre tudo, porque durante o tempo das eleições, na época da campanha presidencial, estou falando aqui de presidencial, né? Eu cacei muita confusão, tipo assim, entre aspas, cacei confusão assim. Eu via as fake news, eu ia combater as fake news, eu queria falar, eu queria mostrar para todo mundo, né, que rumo podia chegar, né, que aquilo estava tomando, que eu estava enxergando, eu estava tentando transmitir para as pessoas o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, a gente não foi recebido, né? A gente não conseguiu nem sequer dialogar com as pessoas, a gente não conseguia nem sequer dialogar. E se a gente colocasse alguma coisa, as pessoas já vinham com agressividade, né? Com agressividade, e é esse ponto. Não teve nem aquele momento sadio de que a gente costumou a discutir em toda a campanha, né? A gente sempre discutiu. Eu queria candidato X, o fulano queria candidato X, mas a gente, nem por isso, né? A gente brigava, a gente ficava tão nervoso, tão raivoso, tão, como é que fala, com tanta raiva, né? Teve essa eleição desse ano foi bem diferente. Tinha um ódio, tinha uma raiva, tinha uma coisa que ninguém consegue entender de onde vem, né? Às vezes eu perguntava assim para mim mesma, meu Deus, eu queria muito saber aonde que esse pessoal está buscando essas informações, da onde vem isso, né? Da onde vem isso, essa certeza tão grande desse pessoal que eles batem o martelo que eles estão certos, mesmo a gente vendo o caos, a gente vendo tudo errado, né? A gente vendo pela atitude do ser humano, que aquela atitude não era bacana, né? Que aquela atitude daquela pessoa que estava representando o país não era uma atitude bacana, né? Uma pessoa que gritava, como que fala, que discutia com todo mundo, agredia todo mundo, falava palavras estranhas, menosprezava o outro, né? Menosprezava todo mundo e aquilo foi plantado dentro da metade das pessoas do Brasil. Aí eu sempre via o povo falando aqui, né? Muita gente, ouvi muito, né? O povo falando que eram pessoas ruins, são pessoas ruins, que são pessoas do mal. A gente pensa, gente, mas as pessoas da minha família, eu convivi tantos anos com meu familiar que está se posicionando agora de uma forma estranha para mim. Mas eu conheço meu familiar, ele não é assim, ele não é uma pessoa ruim, né? Ele não é uma pessoa ruim. E aí ficava uma dúvida na minha cabeça, eu ficava pensando, e por que ele está agindo assim? Né? E várias perguntas vieram na minha cabeça. A gente já tinha passado, né, 2 anos de um mal maior, que foi a pandemia do coronavírus, do Covid-19. A gente estava num momento de fragilidade emocional gigantesca, né? A gente estava num momento de fragilidade gigantesca, né? Porque a gente passou por uma pandemia, uma coisa nunca que a gente não passou antes, né? A gente passou por várias endemias, né? Endemias é de dentro do país, pandemia quer dizer mundial, eu acho que é assim. E aí a gente viveu, né? A gente viveu a AIDS, a gente viveu, não sei se a AIDS pode ser colocada como uma endemia, mas a gente viveu esse momento complicado da AIDS, a gente viveu a gripe, né? A gripe suína que eles falavam, que eu acho que é H1N1, né? A gente viveu a dengue, que também estava matando, o mosquitinho da dengue.
a gente viveu muita coisa, né? Eu tô com 50 anos, eu vivi muita coisa. Eu vi muita coisa acontecendo, mas nada tão apavorante como o coronavírus, né? Como o coronavírus. Porque foi uma coisa tão avassaladora, rapidinho, né? Muita gente morrendo, vizinho, colega de trabalho e pessoas que a gente amava e pessoas sadias que estavam bem e de repente, né, pegaram o coronavírus e vieram a óbito. E a gente ficou muito tensa nesse momento. Eu falo por mim, eu fiquei muito tensa. Porque eu tive 2 Covid, a primeira eu fiquei muito ruim, não, graças a Deus eu não cheguei a internar, né? Eu fiquei na minha casa, passando muito mal, com muita dor de cabeça, com muita dor no corpo, uma coisa que eu nunca senti antes. Eu tive muito medo de morrer, porque nisso já tinha morrido muita gente perto da minha casa, conhecido, vizinho, amigo, e eu fiquei com muito medo de morrer, muito medo mesmo de morrer. Eu peguei, minha família toda pegou na mesma época, né? Na mesma época, todos nós aqui em casa. Há quem diga que eu peguei primeiro, porque as aulas tinham voltado remotamente, as aulas tinham voltado, né? Em sistema que eu esqueci como é que fala, não sei se é de núcleo, de célula, porque foi voltando 5 alunos, né? Cada dia da semana ia 5 alunos, assim, pouco. E eu fui para a escola, eu tive contato, né, com as pessoas da escola. E aí depois logo veio a vacina, eu tomei a vacina num dia, no outro dia eu já comecei a sentir mal, passar mal. Quando eu voltei no outro dia para dar aula, lá na escola mesmo, eu comecei a passar mal. E cheguei na minha casa, tive contato com o pessoal da minha casa, todos pegaram, só meu filho mais velho que não pegou, mas meu irmão pegou, minha irmã, meu pai, minha cunhada, meus sobrinhos, minha tia que estava de Tocantins, que estava fazendo um passeio aqui na nossa casa, pegou também, senhora já de idade. Então foi complicado, né? A gente teve medo. E isso, eu tô te contando essa minha passagem, vai falar que em vários lares do mundo, né, aconteceu a mesma coisa. Muita gente pegou e aquela tensão, porque ninguém sabia como lidar, não sabia da vacina, tudo muito incerto e a gente ficou com muito medo desse momento. Aí foi muito difícil, muito difícil. E logo em seguida já vem, né, a história de eleição. Para nós aqui no Brasil, foi muito complicado, né? Foi muito complicado. Nesse tempo, não sei se já juntou a fragilidade da Covid, né? Que a gente estava todo mundo, né? Por conta do distanciamento social, a gente ficou muito longe de seres humanos um com o outro, né? E aí o que acontece? A gente veio, né, desse Covid fragilizado, as emoções fragilizadas, né, a cabeça muito ruim. Eu mesmo fiquei com sequela na minha cabeça. Minha cabeça hoje está muito ruim, eu esqueço com facilidade muita coisa. Se eu for falar alguma coisa, eu tenho que anotar, eu esqueço o gás ligado sem a panela, eu esqueço a torneira do filtro ligada, eu já tinha probleminha assim, de esquecimento. Só depois da Covid agravou mais. Então a gente veio dessa crise sanitária com o corpo, com a mente, com sequelas grandes, né, psicológicas, emocionais, física, psicossomáticas, né, que a gente veio destraçado, destruídos, né, destroçados, né, dessa pandemia. Muita gente ficou psicologicamente abalada, né? Então foi uma questão psicossomática, no corpo, na alma, na mente. A gente veio muito machucado dessa pandemia, né? E aí logo começa, né, esse campo político, essa confusão, essa rivalidade, essa dificuldade de lidar uns com os outros. E aí, ontem, acontece, né, essa semana, ontem, domingo, não me lembro exatamente o dia que foi, às vezes eu perco um pouco o dia da semana, e que começou a aparecer o supermercado ficou no meu bolso, deixa eu pôr isso aqui que tá me atrapalhando, vou fazer reflexo.
aquelas imagens, né, dos indígenas Yanomamis, né? Yanomamis é tipo assim, eu não sei como que pronuncia direitinho. E aquela imagem se me impactou demais. Foi muito difícil, né? Muito triste, né? Ainda mais a gente tem filho, tem sobrinho, tem filho, e a gente fica colocando, né? Eu fiquei pensando naquela noite, quando eu vi aquelas fotos nas redes sociais. Fiquei pensando, meu Deus, já imaginou se fosse um filho meu, um sobrinho, né? Uma pessoa perto de mim. Eu que fui professora da pré-escola há muitos anos, eu via muita dificuldade com os meninos, né? Que eu sempre fui professora de escola periférica, eu amo trabalhar com o público, né? Que se aproxima da minha realidade, eu amo, né? E eu sempre sofri demais com a fragilidade, né? Alimentar das crianças, as dificuldades que as crianças chegavam, né? Na escola tinha criança que ia com fome. Às vezes, antes de entrar para a sala, a gente tinha que chamar alguém para levar lá na cantina, comer alguma coisa, que a criança estava até tremendo de fome. Isso inúmeras vezes aconteceu comigo na minha sala. Imagina você ver aquele tanto de crianças indígenas naquela situação, puro osso e pele. Aí se começa um grande debate nas redes sociais, começa, fala daqui, fala dali, né? E aí, o que mais choca é a atitude de grande parte da sociedade que fizeram nas redes sociais piadas, que falaram que não é no Brasil, eu não sei na onde, arrumaram um monte de justificativa para aquilo, para aquelas imagens. Justificativa essas que não existem, né? Diante da fome, diante do mau cuidado com o ser humano, não tem nada que justifique. Já tinha antes justificado a morte de muita gente no coronavírus, na Covid-19, né? Morreram quase 700 mil, né? 700 mil pessoas, eu acho que 1.000, né? Pessoas. Já foi visto, já foi tratado, né, de maneira natural, um assunto tão complicado igual esse do coronavírus. E outra vez, quando acontece, outra vez que a gente viu as fotos, que a gente viu na mídia, passou em todas as mídias, eu vi muita gente nas redes sociais defendendo o indefensável. E aí eu comecei a procurar, né? Meu Deus, o que está acontecendo com parte da sociedade brasileira? Grande parte, não é uma parcela pequena, não é o meu parente, o colega da esquina, é muita gente, né? Muita gente que a gente vê nas redes sociais defendendo o que não tem como defender, defendendo o que não tem como defender. Não tem justificativa nenhuma para tal coisa. Tem coisa que é tão grave, né, que o ser humano, enquanto ser humano, não consegue achar justificativa plausível para aquela cena, para aquilo que você está vendo. Mas muita gente achou, né? Acharam justificativas estranhas para gente, ser humano, que se diz aí que é o único ser na Terra, né, que tem mente, que pensa, né, o único ser que consegue pensar, né, que consegue sentir emoções e tudo. Muito estranho. E eu comecei a analisar essa situação. Comecei a analisar também o perfil do líder, né, do ex-líder da nação. E comecei a buscar respostas. Ô pessoal, eu aqui não quero colocar nada aqui taxativo, até porque eu não tenho, como eu falei, eu não tenho condição, eu não sou uma estudiosa, né,
um psicólogo, um psiquiatra, para poder falar isso aqui. Eu tô falando isso aqui com as experiências do estudo que eu fiz, né? Do estudo que eu fiz psicopedagogia, fiz neuropedagogia, agora fiz um curso de terapeuta e pelo que eu tenho estudado, né? Procurado aqui entender um pouquinho. Não entendo muito, entendo pouco. Então não posso aqui ditar o que a pessoa, quem é quem. Não estou aqui ditando nome, não estou aqui nomeando ninguém. E eu só quero falar aqui do que eu vi, né? Eu comecei a estudar aqui, até anotei numa folha aqui, porque a minha cabeça está muito ruim, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Eu estava aqui pesquisando sobre o psicopata, o narcisista e o sociopata. Na minha pesquisa que eu fiz aqui, o psicopata, ele é aquela pessoa que não sente as emoções. Ele não preocupa com o que os outros pensam dele. Sim, ele quer chegar no objetivo dele, sem se importar com ninguém. Sem se importar com ninguém. Ele não importa. Ele está com o objetivo e ele vai até o fim do objetivo dele. Ele vai até o fim do objetivo dele. Ele age de forma fria. Aquilo para ele, tanto faz. Né? Um caso assim que eu acredito, né, gente? Que aí, se tiver alguém que quiser me corrigir, fique à vontade, pode me corrigir, eu quero aprender mais. Mas eu acho, né? Um exemplo aqui que eu podia dar do psicopata, aquele moço Lázaro, né, de Goiás, que ficou muito tempo na fazenda, perdido, matando as pessoas, né? Esse deve ser, ele se encaixa, ao meu ver, no perfil psicopata, porque ele tinha um objetivo, ele queria matar, sabe? Ele queria matar. E geralmente, o psicopata, ele não arrepende do que ele fez. Ele não arrepende, pode passar anos e anos, ele se sente o super-homem, a super-mulher, ele se sente super-herói, né? Ele não quer fazer nada para agradar ninguém, ele quer mostrar o que ele é capaz, que ele é uma pessoa, né, que o que ele fez está feito, ele fez porque ele está certo, porque, né, ele fez e ponto final. Ele não vai justificar, ele não vai perder tempo se explicando, se defendendo, né? Não, ele não vai perder tempo se defendendo, porque ele acredita 100% daquilo que ele está fazendo ser uma verdade absoluta, né? Ser uma verdade absoluta. E mais uma coisa, né? Se ele resolver que vai matar uma pessoa, ele vai matar aquela pessoa baseado né, que a culpa é daquele. Se ele sentiu aquela emoção, né? Aliás, ele nem sente emoção, ele simplesmente vai lá e duramente e faz o que ele tem que fazer, né? Ele é um psicopata, ele faz o que ele vai fazer. E a gente vê muito na televisão esse traço dessa pessoa. Ela raramente ou nunca ela arrepende. Ela é fria, ela conta com uma naturalidade, um crime bárbaro, né, que choca qualquer ser humano, né, dito normal. Aquilo choca para ele, conta como se fosse uma coisa simplesinha, né, como se não fosse uma coisa tão, né, tão assim. Aquilo para ele é normal. É normal, fazer maldade é normal. E ele não vai desmentir aquilo, ele não vai tentar provar o contrário, né? Ele não vai chegar, por exemplo, no julgamento e desmentir aquilo, eu não fiz isso, eu não sei o quê, né? Ele age de forma fria. A gente vê nos filmes, né? Às vezes ele age, a gente vê cada caso, a pessoa agindo com frieza, fez uma coisa brutal e age como se nada tivesse acontecido. Mas o que eu estava lendo aqui, que eu estava vendo aqui, que sociopata, narcisista e psicopata tem uma grande diferença neles. Mas, porém, todo
todos eles causam grandes e irreparáveis males à sociedade, né? Eles têm uma certa diferença, né? Eles têm diferença, mas porém eles causam males à sociedade. E o que muda são os modos operantes de cada um. Fazem por razões e estados emocionalmente diferentes, né? Diferente. Nem todo psicopata é um narcisista, nem todo narcisista é o sociopata, é o psicopata, né? Mas tem também alguns psicopatas que se encaixam no narcisismo, né? Então, olha aqui, o narcisista, ele sente, né? O modo operante dele é através da inveja e da raiva, né? Da inveja e da raiva. Ele é um sem noção, ele é o sem noção da coisa. Em momento de fúria, ele age, né? Destemperadamente, ele vai lá e age destemperadamente. Esse é o narcisista. Esse é o sociopata, né? O sociopata é o sem noção da coisa. E que em momento de fúria ele vai lá e age. O sociopata, né? Aquele coleguinha que tá aí infiltrado na sociedade e do nada ele vai lá e faz alguma coisa sem noção, né? Sem noção. Vai lá como joga a bebida que ele tá na mão, numa pessoa, ele faz uma gracinha com uma velhinha, né? Ele faz uma gracinha de muito mau gosto com a velhinha, ele faz umas coisinhas antissocial, né? Que gente sociável não vai fazer, ele vai fazer umas coisas antissocial, que é o sociopata, né? Vive aí, e geralmente, né? Ele se tranca nele mesmo, né? Mas eles são capazes de sentir a emoção, porém não são capazes de agir segundo elas, segundo as próprias emoções. Ele vai sempre delegar aos outros, o que aconteceu, né? Ele vai sempre, na mente dele, ele vai acreditar 100% nas suas verdades, né? O narcisista, o sociopata, na maioria das vezes, eles são muito mentirosos. E eles mentem tanto que até eles acreditam na mentira deles, né? Então, isso aqui que eu queria te falar, né? O narcisista, narcisista misturado com o sociopata, ele cria, né? Ele cria coisas. Ele mente tanto. E o que acontece? Que eu queria falar muito para vocês. Tem gente que é tão dissimulado, mas tão dissimulado, que tem condição, né, de fazer em massa, né? Fazer em massa muita gente acreditar nele, né? Mesmo diante dos fatos, né? Mesmo diante da realidade, muitos, mesmo vendo que ele é fazendo coisas absurdas, muitos vão defendê-lo, muitos vão acreditar nele, porque ele mesmo acredita nas mentiras dele, né? Ele mesmo acredita nas coisas ruins que ele faz como sendo boas. Então, por tanto que ele acredita, ele tem um poder de convencimento fora do comum. Ele tem um poder de convencer, de manipular o outro, né? De fazer com que o outro faça o joguinho dele, né? Faça o joguinho dele. Até ele conseguir o objetivo dele. Ele usa as pessoas até ele conseguir o objetivo dele. E depois ele as descarta como se fosse lixo. Nem aí, ele não tá nem aí pra ninguém, né? Nem aí pra ninguém. E também ele vai sempre estar delegando, né, as frustrações,
as problemáticas dele projetando no outro. Se eu fui lá e te dei um tapa no seu rosto, é porque você mereceu, né? Às vezes você nem mereceu, você tá lá quieto. Mas eu, como narcisista, eu vou lá e te agrido e acho, eu dentro de mim acho a justificativa. Eu te dei um tapa no rosto porque você mereceu. Né? Assim acontece com os casais. Às vezes os homens narcisistas vão lá, batem nas mulheres, agridem suas mulheres. Ah, mas é porque você colocou a roupa curta. Eu não quero que você coloque uma roupa curta, né? Ah, porque você estava se exibindo demais. Ah, porque você estava se amostrando, né? Então, isso é um tipo de coisa que, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Olha só que eu pus aqui, ó, esse tipo de gente, ele vai sempre delegar aos outros o que aconteceu. Mente por acreditar 100% nas suas verdades. Eles acreditam 100% na verdade dele, né? Então, pessoal, é isso. Eu tava aqui pensando, meu Deus do céu, mesmo através das evidências, mesmo mostrando, né, pondo os pingos nos is, como diz o outro, mesmo depois de tanto escândalo, mesmo depois de apedrejarem a Praça dos Três Poderes, mesmo depois que o moço fugiu, mesmo depois de tanto acontecimento, muita gente, poucos pularam do barco, mas tá assim ainda, acreditando, querendo acreditar, sabe, acreditar, como se aquela verdade não pudesse apartar, né, da vida da pessoa. Eu vi uma moça chorando e dizendo que o fulano, que ia ser da vida dela ser o fulano, que ela acreditava nele, que ela não podia desacreditar dele, que a vida dele é, entendeu? Uma coisa doente, uma coisa coisa difícil. Aí eu me perguntando, né? A pessoa doente e adoeceu milhares e milhares de pessoas, porque é uma pessoa narcisista, uma pessoa, né? Nesse modelo, ela pode, né? Como que fala? Ela pode levar muita gente a acreditar naquela linha de raciocínio dela, né? Levar muita gente, não porque as pessoas são massa, mas às vezes por causa da fragilidade, né? Por conta da pessoa, né? Tá num momento de fragilidade. Qual porquê? Meu irmão, minha irmã, né? Eu também, todo mundo sabe, eu sou evangélica, eu batizei antes de 94, 93, 94 ou 95. E o que acontece? Por que, meu irmãozinho, minha irmãzinha, né? Eu pensando, o que leva, eu já caí nessa também, de querer dar minha casa, dar meu carro, dar tudo na igreja. O que leva? Porque geralmente a gente está tão fragilizado, né? Tão fragilizado, e a gente vai lá e cai a gente cai na fala, né? Do narcisista, que ele já está tão acostumado a mentir, né? Tão acostumado, né? Por A mais B, perdão, falar um pouco alto, que aquilo ali que ele está falando é verdade. Mesmo ele sabendo que ali na Bíblia não é aquilo que está falando, né? Ele distorce a verdade, ele convence muita gente, porque o pessoal está ainda ali com fragilidade, ou está doente, ou está passando por situação financeira fragilizada, né? Ou está com problema emocional no casamento, né? Porque lá tem o dia do casamento, né? O dia do casamento, tem o dia do financeiro, tem o dia do psicológico, tem o dia de tudo, né? Então a pessoa já vai lá, já machucada, procurar uma ajuda, e ela se torna presa fácil de manipular, porque eles são treinados,
né? Eles são treinados e eles estão aqui, ó, né? Não estão nem aí, eles têm o eu elevado, né? O eu elevado, que entra já lá no psicopata, tem o eu elevado. Não tá nem aí, manipula, mente, engana a pessoa, pega o dinheiro da pessoa, produz riqueza, fortuna e não se arrepende, acha que tem razão. Se alguém for lá falar pra ele que ele tá fazendo uma coisa errada, ele vai desmentir até a morte. Né? E até ele acredita que às vezes ele fala com tanta, tem um sujeito aí, um pastor renomado, ele fala com tanta, né, com tanto fervor que tá certo. Às vezes o repórter Cabrini vai lá fazer entrevista com ele, mas o senhor pegou 100 mil reais da pessoa e colocou na conta do senhor, não foi um dízimo, uma oferta, não é para a igreja? Não. Eu orei para ela, para abrir o caminho dela, para ela poder conseguir o que ela queria conseguir, o trabalho, as vendas dela, e ela veio cá e me deu esses 100 mil de presente. Até ele acredita que isso é normal, entendeu? Até ele acredita. Então ele passa aquela verdade que até ele já acredita, ele já mente tanto, ele engana tanto as pessoas, né? Que passa, a partir do momento, o cérebro dele pega aquela verdade, pega aquela mentira e começa a processar que tudo que ele fala é verdade. E aí ele tem um poder de convencimento, de convencer as pessoas que o certo é errado e que o errado é o certo, né? E assim acontece para tudo quanto é lado. Quando tem uma pessoa doente, aquela pessoa, eu tava hoje dormindo e pensei, gente, pessoa doente, gente doente adoece gente, gente doente adoece gente, né? Se a pessoa ela tá psicologicamente doente, né, e ela se encaixa aqui nesse narcisista, uma pessoa narcisista, ela começa a transferir aquela doença dela para quem está em volta, né? Aí a gente fica perguntando o que aconteceu com aquele parente meu que era tão bacana, o que aconteceu? O que aconteceu com os irmãozinhos da igreja que até ontem louvava a Deus, falava do nome de Deus e hoje está endeusando um homem, né? Por que essas pessoas adoentadas adoecem pessoas, adoecem gente doente adoece gente, né? E começa a adoecer. Foi o que aconteceu no nosso país. Um monte de gente narcisista, né? Lá no meio tinha sociopata também, psicopata, que fez, né, um trabalhar na mente de multidões de pessoas boas, que hoje ninguém consegue fazer uma lavagem na mente. Elas estão totalmente poluídas e vai demorar anos para isso poder voltar à normalidade. Por quê, pessoal? Elas estão o quê? De olhos vendados. Eles não aceitam falar. Tudo que aparece, toda notícia que aparece, todo fato, eles têm uma desculpa, uma mentira para contar, né? Uma mentira, uma fake news, coisa doente, mas doente mesmo. E isso eles estão esparramados para tudo quanto é canto. Parece, hoje mesmo eu estava escutando alguém falando, gente, esse povo é desumano. Não é desumano, né? Uns estão ali, Maria vai com as outras, né? Umas tinha lá as Marias vão com as outras. Tinha gente, né, que às vezes estava ganhando, né? Eu ouvi dizer, não estou batendo o martelo aqui falando que isso aconteceu, porque eu não sei, que eu não participei de nenhum acampamento em porta de QG, de quartel, de nada, mas eu soube, né, por aí, todo mundo falando que parece que em alguns acampamentos estavam pagando 150 reais por dia, né, 150 reais dia para a pessoa ficar acampada ali. Então tem uns que foi por necessidade, né, financeira, outros devem ter ido lá para comer, né, porque tinha comida fartura demais que estavam mandando, muita gente, um país de fragilidade, né, alimentar muito grande, muita gente estava ali para comer mesmo.
Outros também na parte de idosos, muito estava ali o que? Socializando, porque eu já dei aula de alfabetização de adulto na EJA, né? Eles, a maioria deles eu até tive um atrito com eles, por quê? Porque eu queria ensinar e eles queriam socializar apenas, né? Pessoas que moram sozinhas, 90% deles são idosos que moram sozinhos, que não foram lá para aprender nada não, foram lá para socializar. E ali também tinha esse público, né, para socializar. Maria vai com as outras para socializar, outros foram lá para comer, outros foram porque estava recebendo dinheiro, mas tem lá no meio os extremistas. E tem até uns que nem foi para a porta de quartel, nem foi para Brasília, nem para lugar nenhum, ficaram nas suas casas, mas também raivosos, mas também transmitindo, não querendo saber da verdade, não querendo saber da verdade. E olha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o quão grave isso é. O quão grave isso é. Porque poderia ter levado o país num caos muito, muito, muito maior. Muito maior do que ele já está. Porque eu tô com 51 anos, né? Nunca vi uma coisa tão bizarra, tão doentia, tão complicada, tão difícil do que eu estou vendo agora, que eu estou presenciando. Eu nunca imaginei, hoje eu ouvi um homem falando, a gente nunca na nossa mente, nem na mente, né, como que fala, nem nos nossos piores sonhos, a gente imaginou um dia chegar onde a gente chegou, né, nesse estágio, nessa dificuldade social que nós estamos vivendo, social, relações interpessoais, né? Relações eu e você, complicadíssima, né? Complicadíssima. Tem pai sem falar com mãe. Esses dias eu ouvi uma filha dando um depoimento de que a mãe tinha sido presa e ela ficou apavorada porque ela era do outro partido e a mãe foi lá na Brasília, quebrar Brasília, e a moça atrás da mãe e buscando e pelejando para ajudar a mãe, mesmo a filha sendo contra a postura da mãe. A filha é filha, né? No momento que a mãe está numa dificuldade, a filha vai querer tentar ajudar. Mesmo assim, a mãe rejeitou a ajuda da filha. A mãe está com ódio da filha por causa de um partido político. Entendeu? A mãe não quer falar com a filha. E isso é amigo que deixou de falar com amigo. É irmão que deixou de falar com o irmão. É esposa que acabou. Gente, teve casamento que acabou. Porque um era de um partido, o outro era do outro partido. Entendeu? Para ver a gravidade, a extremidade que a coisa ganhou. Entendeu? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Eu estou super mega apavorada com tudo isso que está acontecendo. Eu nunca vi essas coisas acontecer no Brasil, né? E todo jeito que a gente pensa aqui, igual penso assim, mas tinha que tomar, hoje eu estava pensando, tinha que tomar uma atitude, nós tínhamos que ir para a rua, protestar o que está acontecendo com os índios, não pode deixar isso, não pode. Meu irmão, mas até isso é difícil, né? Porque se a gente for lá, a cabeça do povo tá tão pirada, né? Que a gente pode até prejudicar o governo que está aí agora, que tem uma frestinha de esperança pra gente, pra nós, né? Nós acreditando que pode melhorar, nem que seja um pouquinho, que não fique igual estava e nem pior, né? Que pelo menos estabilize a coisa, pelo menos acalme os ânimos. Pelo menos as relações interpessoais voltam a ser como antes, né? Que a esposa consegue conversar com o esposo sobre política, com o irmão, com o pessoal da igreja. A igreja consegue falar de política saudável, sem esse extremismo, sem essa loucura que aconteceu nesses 4 anos. Meu irmão, minha irmãzinha, eu recebi telefonema de irmãzinha chorando, de tanto que dentro das igrejas colocaram um medo tão grande nos irmãozinhos, nas irmãzinhas que já são de idade, pessoal apavorado. Eu conheço pessoa, né, conhecido, vizinhos, apavorado, com medo do comunismo, com medo de passar fome, com medo de comer cachorro, com medo de comer não sei o quê, de tanta coisa que foi pregado lá dentro das igrejas para esse pessoal. O pessoal ficou baratinado,
de tanto medo. E esse medo estendeu até agora, porque muita gente com medo, porque falta informação. Geralmente as pessoinhas que vão lá na igreja são aquelas pessoinhas já de idade, são pessoinhas mal informadas. Tem muitos lá que são alienados, né? Faz o que o pastor mandar. Porque eu já fui muito para a igreja, tem gente que imita o pastor, ele é a cópia do pastor. Ele faz tudo que o pastor que faz. Mesmo que esteja errado. Se o pastor mandar ele pular de uma ribanceira, né? Ele pula. Ele pula, porque ele acredita mais no pastor do que em Deus. A fé dele é no homem, no pastor. Não é em Deus, não. Então, olha a gravidade dessas coisas, gente. Então, a gente não pode ficar aqui nas redes sociais julgando as pessoas, julgando elas, falando que são pessoas más, são pessoas insensíveis, são pessoas ruins. Foi trabalhar durante 4 anos dentro dessas pessoas isso, né? Foi trabalhado, às vezes aí tem a rede, né? A rede do moço, do ex-presidente, eu não sei que rede é essa, mas deve existir, eu já vi alguém falando sobre essas redes. A pessoa ficou lá 4 anos ouvindo isso, ouvindo tragédia, ouvindo coisa, sabe? Que ela não é capaz de discernir que o moço, né, faz uma menção, como que fala, uma bate-continência, ustra, sei lá, uma pessoa que foi torturador, né, faz crítica, brincadeirinha com a época da ditadura que eles colocavam ratos, né, dentro das partes íntimas das mulheres, né? Ele fala que uma mulher podia ter um câncer, né? Fala cada barbaridade e a pessoa tem, né? Ele fala que a minoria tem que desaparecer, minoria, pobres, negros, LGBT. E tem muita gente nessas classes, pobre, LGBT, negros, que defende com unhas e dentes, mesmo escutando, né, a fala da pessoa, ainda defende. Né? O moço passou o tempo todo criticando, sendo homofóbico, racista como fala? Introjetar, como fala? Dentro da pessoa, né? Lançou aquilo para a pessoa, aquelas coisas ruins. Não que aí a pessoa fala, não, é porque as pessoas já eram ruins e apenas colocou para fora. Não, a gente, todo ser humano, eu, você, a gente tem o lado ruim, o lado bom, a gente tem os dois e eles têm que ser trabalhados. Se ele for trabalhado, se o meu lado negativo for trabalhado com intensidade, provavelmente eu vou começar a fazer coisas negativas, acreditando 100% que elas são positivas. Achando que é brincadeirinha. Ah, não, é porque é o jeito dele, é porque ele brinca com isso. Quando ele fala, meus filhos são bem educados, jamais ele se relacionaria com mulher negra, né? As mulheres negras, que lindo, tem uma mulher aí que fala nas redes sociais, eu sou empresária, eu sou a negra de status, que não sei o que, é porque vocês não conseguem ver, vocês fulano não conseguem ver uma negra no poder, eu não preciso da coisas sociais, como é que é? Dos programas sociais, porque toda a vida eu trabalhei, eu consegui meu dinheiro com luta, ela falando contra a própria origem dela, contra a própria origem. Depois você vê lá do grupo LGBTQIA+, eu fui curado, né, da homossexualidade pelo presidente fulano, eu fui curado. Como se o presidente fosse um santo, fosse um Deus, sei lá, pirou o cabeção, né? Aí você vê um pobre pegar um ônibus, sair lá não sei da onde, andar, vai para ir depredar, como fala, depredar, a Praça dos Três Poderes, o patrimônio público de maior relevância, de maior relevância e importância no país. Então, gente, o que eu venho aqui dizer e dar minha contribuiçãozinha, mesmo que pouca, né?
que não, essas pessoas não são mau caráteres, não são pessoas que estavam, são pessoas más que se revelaram, não, é porque foram trabalhar dentro delas essas coisinhas, né? Fizeram elas acreditar, porque é assim, gente, né? Igual eu falo, quando você vai na igreja, o pastor, ele não pega na sua mão e faz você dar o dízimo, dar a oferta, dar a sua vida, dar tudo que você tem, não. Ele não faz, ele não pega isso, até porque não tem condição, porque é tanta gente que ele nem sabe, ainda mais essas igrejas grandonas que eu já fui, né, renomada, não tem condição do pastor ver lá quem deu, quem não deu. Mas só que ele é uma pessoa tão, como é que fala, que eu já falei aqui, né, que tem um poder de convencimento, de persuadir, de sei lá como é que fala, tão grande que ele faz a gente acreditar, a gente com a Bíblia na mão, lendo junto com ele, né? A gente acreditar que a gente só vai conseguir paz aqui na terra e salvação do céu se a gente der tudo de material que a gente tem, se a gente desapegar, se a gente dá a casa, dá o carro da gente, dá todo o salário, né? Teve um dia que eu dei metade do meu 13º. Tinha a metade ia sair dia 20, sei lá que dia, uma metade ia sair num dia, outra metade ia sair no outro. A primeira metade eu corri lá, passei lá na igreja, larguei lá, desci do banco, já passei na porta, já pus no envelope, já pus lá. Na segunda, meus meninos foram comigo. E durante o trajeto do banco até lá, meus meninos pediam, meus meninos já eram grandinhos, rapaz, já. Mãe comprou pulseira pra mim, mãe comprou carteira pra mim, mãe não vai falar não. E eu fui comprando. Quando chegou na porta da igreja, eu já tinha gastado um tanto. Aí eu pensei comigo, eu vou levar o resto do dinheirinho, vou inteirar o restante, eu vou trazer. E nesse meio tempo, Deus trabalhou na minha vida e eu vi que eu não precisava passar o Natal sem um centavo e dar todo lá na igreja. Né? Mas não foi, a culpa não é, né? A culpa, entre aspas, não é do pastor. É sua, que vai lá e dá legalidade para ele te usar, né? E muitos são usados, eu já fui usada. Estou te falando aqui que eu já fui muito usada. Muito usada. Por quê, meu irmãozinho? Ele faz você acreditar que você é uma pessoa excessiva, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, né? 90%, 99% está dando o dízimo, está dando a oferta, está vendendo seu carro. Ai, tô sem garganta. Vendendo seu carro, vendendo suas coisas e doando para a igreja. Se você não fizer o mesmo, você é uma ovelha desgarrada. Faz você entender que que Deus não é tão importante assim para você, né? Que você coloca Deus em segundo lugar. Primeiro você coloca a sua vida, seus filhos, seu casamento. É assim que é pregado lá. Depois Deus em segundo lugar, e que Deus não gosta disso, e que Deus não agrada daquilo, né? E desse jeito foi o que aconteceu. Por que que tem tanta gente endeusando um homem? Porque foi falado para eles durante 4 anos que aquele homem era o Messias, o Salvador da pátria, nananã. E a pessoa foi escutando aquilo. E aí a pessoa abre a Bíblia, que é o livro, né? Que a gente mais reverencia para ele, maior livro da história humana, né? Que a gente mais confia, o livro mais confiável do mundo, né? Todo mundo confia, mas só que a Bíblia, ela é verdadeira, mas ela pode ser interpretada de várias formas, né? O pastor fulano interpreta do jeito, o pastor ciclano interpreta do outro, eu interpreto de um jeito, você interpreta do outro. E aí você se presa fácil, você fica fácil de ser manipulado, né? Manipulado, porque aí aquele lá, sabichão, e igual eu estava ouvindo hoje uma moça falando, a maioria dos psicopatas, dos narcisistas, dos sociopatas, são pessoas mega inteligentes. É claro que toda regra tem exceção. Tem psicopata burro também? Tem narcisista burro também? Tem sociopata burro também? Tem! Né? Que tem o QI baixinho. A nossa sorte foi que o moço aí em questão que eu tô falando não tem tanto, não é coisa de inteligência, como é que a gente fala? Não é agraciado de tanta inteligência, né? Porque se fosse, já era, ninguém perdia.
entendeu? Graças a Deus eu não tenho a inteligência que a maioria desses povos tem, psicopata, sociopata, narcisista tem, né? Porque geralmente eles são manipuladores, inteligentes, eles sabem criar, eles têm poder de convencimento, são pessoas inteligentes, né? Que sabem articular tudo direitinho. Então, pessoal, é isso, né? É isso que eu venho te falar. O que nós temos que fazer agora é orar, é tentar ouvir, é tentar ajudar, né? Da melhor forma possível, né? Ajudar essas pessoas, ter paciência, né? Vai ter que ter muita paciência. Tem hora que até eu coloco lá nas redes sociais, não, tô cheia, não aguento mais, já deu, né? Porque cansa você tentar provar a verdade para a pessoa, o tempo todo elas não querem me ouvir. Elas ficaram só lá naquela rede, escutando aquelas coisas lá daquela rede, sabe? Não conseguem abrir, né? A gente tem o candidato da preferência, mas a gente não acha que ele é um Deus, que ele é um ser sobrenatural, que ele não vai cometer erros. Ninguém acha isso, né? Ninguém acha isso. Já na cabeça dessas pessoas do outro lado, foi implantado que o Salvador da Pátria, o Messias, o enviado de Deus, o não sei o quê. E até agora o pessoal tá vivendo aí, o povo tava falando até com ET, gente. Né? Tô orando com o pneu, sei lá, fazendo cada coisa surreal. É coisa engraçada, né? A gente zoou, a gente brincou, a gente riu, mas igual eu te falei, se não fosse trágico, era hilário, era engraçado. Mas é muito trágico para ser engraçado. Pessoal, tanto de gente, né, doente, os que caem na real, né, daqui a pouco vão começar uns cair na real. Esses aí vão precisar de tratamento psicológico, porque muita gente, depois de uma coisa dessa, ele não consegue, né, como que fala, afrontar, né, confrontar ou afrontar, não sei, com a realidade. Né? A realidade se torna vazia para ele começa a sentir um vazio tão grande, né, que aqui eu coloquei, ó, deixa eu ver onde que é, se é quem é que sente muito vazio, acho que é o psicopata, ou é o narcisista, inveja, raiva, o narcisista age pela inveja e pela raiva, né, igual eu tava falando, eu tenho uma pulseira, a pessoa quer essa pulseira, né, mesmo que eu proponho comprar outra igual a essa pulseira para ela e dar uma de presente igualzinho, onde eu comprei eu vou lá e busco para ela. Não, ela não quer aquela, ela quer a minha, né? Numa oportunidade ela vai roubar ela de mim sem eu ver. É isso aí. Então, o que eu tava te falando aqui? É desse jeito. Oportunidade, né? Eu esqueci o que eu queria falar aqui. Então, às vezes, a hora que eu abaixo, a câmera abaixa também. Então é isso, gente. A gente precisa, né, eu tava te dizendo, depois, quando voltar, né, for voltando, as pessoas foram voltando, caindo na real, se é que vão, né, cair, um pouco, nunca vai cair, né, mas os que for voltando, vão voltar o quê? Vazios, né, vazios, sentindo assim, muito vazio, muito vazio. E quando a pessoa se sente muito triste, muito vazia, né, não dá em boa coisa, não acaba em boa coisa. Então, é preciso um esforço coletivo, né, nosso, do lado de cá, para poder estender a mão para essas pessoas, né. Tem tanta gente que foram atrás dos sertanejos e acreditaram na melhora do agro, que não sei o quê. Dia desse eu estava ouvindo a pessoa falar, quem sustenta o Brasil não é o agro grandão lá dos sertanejos, né, dos cantores sertanejos, são tudo exportados, vai para fora, o bom mesmo do agro vai para fora, e o que sobra, né, o restinho que sobra, o estragado, que não presta,
importa, fica para nós. O agro mesmo que sustenta o Brasil é o MST, né? O Movimento Sem Terra, que é aquele que foi pequeno, agro, né? O agro pequeno. Aquele lá sustenta o Brasil, mas o agro do cantor famoso aí, né? O cantorzinho famoso, vai para fora do Brasil, né? Porque lá eles pagam melhor, não é, pessoal? Então é isso. Muita gente tem falado, né? Que a gente não é capitalista, né? Que tem gente que tem pouca coisa, se acha rico, né? E vai contra, né? Igual eu falei do LGBT, com os negros e os pobres. Tem muita gente pobre, pobre, como diz, eu vi esses dias uma pessoa fazendo uma brincadeira nas redes sociais, falou que ele ele usou lá o que ele é, assim, uma palavra assim, que identifica o pobre, né, com o espírito rico. Ele falou palavrinha, eu queria até anotar, contar para vocês, mas esqueci agora no momento a palavra que ele falou que ele é. Todo mundo fala lá, né, do sociopata, do psicopata, do narcisista, não sei o que. Ele falou, eu sou não sei o que. O povo, nossa, o que é isso, né? Todo mundo já achou que era uma síndrome, sei lá o que novo. Aí ele falou, não, é porque eu sou pobre com espírito rico. Aí é muito engraçado. Então tá tendo muito isso. Mas porque foi feito, uma coisa psicológica muito articulada, muito planejada, né? Não só pelo representante maior da nação, mas por toda a cúpula que estava em volta, pastores, sei lá mais quem, né? Muita gente envolvida nessa ação que mexeu com o psicológico de muita gente. Então tem muita gente nesse meio que foram seduzidas, né? Seduzidas por um ideal, né? E ficaram tão assim, né? Cabizeira, né? Que não olharam nem para a direita, nem para a esquerda, não olharam o que estava em volta. Só conseguiram ver a bolha, né? A bolha. E acham tudo natural. Às vezes eu tenho uma amiga aqui nas redes sociais, eu mando as coisas para ela, logo ela manda um vídeo para mim com a fake news. Eu falo, filho. Aí depois eu mando a verdade para ela, ela manda fake news para mim. Eu mando a verdade, eu falo, tem hora que eu falo, não vai adiantar, né? Deus tem que ter misericórdia dessa vida e fazer ela enxergar, né? Enxergar o risco que o Brasil passou, né? O risco que o Brasil passou e o que aconteceu durante esses 4 anos, todo mundo viu, né? Todo mundo viu, né? Que não teve um governo de fato, de verdade. A gente via todo dia, quando você abria as redes sociais, você ligasse a televisão, era um fato novo, era uma coisa nova, trágica, né? Nada positivo, né? Nada positivo. Então, é uma coisa muito complicada. Mas nós precisamos, que eu quero falar, a minha contribuição aqui, não sei se eu expliquei direitinho, vou estudar mais, vou fazer novos vídeos, tá? Vou trazer aqui, me perdoe se eu não conseguir colocar direitinho, tá? Mas eu vou conseguir, vou trabalhar, eu quero somar, eu quero ajudar de alguma forma, e é isso, meus amores, tá? Até o próximo vídeo, a gente se vê e a gente fala mais sobre esses assuntos, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.